está escrito: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, a nossa pregação, é vã a vossa fé. E como tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Glória a Deus. Abaixa as cabeças, vamos orar agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, meu Deus, louvamos aqui, Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor, e vamos agora receber a Tua palavra, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, com entendimento, Pai, nas mentes, Senhor, meu Deus, e que o Senhor use aqui, Pai, esse simples pregador aqui, nesse dia, nesse momento, Senhor, meu Deus, e que eu te peço com toda a humildade, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos a palavra aqui, então, Paulo falando aqui, né, as cartas de Paulo, ele mandou uma carta para a igreja de Corinto, né? Então, primeiro aqui, né, a palavra aqui, 1 Coríntios, né? Ele mandou uma carta aqui para a igreja de Corinto, que faz parte, né, das 7 igrejas né, como são chamadas as 7 igrejas do Apocalipse. Amém? Então, Paulo aqui, falando aqui, e pior que, né, esse texto aqui, irmãos, eu conheço ele desde jovem. Eu ia na igreja romana antiga, e esse texto esse versículo era falado, obrigado. O padre, né, falava esse versículo aqui, esses versículos várias vezes, tinha vezes que era até 2 vezes por mês, e é uma repetição, né? Se Cristo não ressuscitou dos mortos, vazia é a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, e Paulo ele repete isso várias vezes. Mas aí passou, esses versículos eram pregados e eu nunca consegui parar para meditar sobre esses versículos. Demorou anos para eu pegar a Bíblia em casa, ler e entender, porque aquilo, e todo mundo ficava de certa forma enfadado, e não era explicado. Os versículos eram ditos e nunca eram explicados. Sempre o sacerdote falava de outra coisa e não vinha explicação sobre isso. Amém? Então, aqui Paulo falando aqui sobre a ressurreição de Cristo. Por que Paulo estava falando isso? Porque existiam ali na igreja de Corinto alguns membros da igreja que eles estavam duvidando da ressurreição de Cristo. Amém? Alguém aqui hoje duvida da ressurreição de Cristo? Tem alguém? Alguém que duvida, que não acredita na ressurreição de Cristo? Glória a Deus. Porque realmente a palavra nos ensina e o Senhor ressuscitou. Amém? Então, até no rito dessa igreja antiga falava, né? Jesus que desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia e subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então a palavra é fiel e verdadeira. O Senhor Jesus foi morto e ressuscitou ao 3º dia, e hoje está sentado à direita de Deus Pai. Amém? E a palavra também diz que foi-lhe dada toda a autoridade, no céu e na terra. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Então, Paulo aqui mandou essa carta para Corinto, né, para a igreja de Corinto, por causa dessa dissensão, por causa dessa briga aí,
que eles estavam questionando, né? Eles estavam duvidando da ressurreição de Cristo. E Paulo mandou essa carta para eles, né? E a palavra nos diz, né? A ressurreição de Cristo é a garantia. A ressurreição de Cristo é a garantia que os mortos, né? A palavra de Deus diz que todos serão, né? Todos serão ressuscitados. Mas aqueles que são de Cristo ressuscitam para a glória eterna. E aqueles que não são de Cristo ressuscitam para a vergonha eterna. Amém? Então, o tão importante que é, irmãos, nós estarmos em Cristo. Amém? Acredito aqui que bom, não sei dizer, mas acredito que a maioria aqui aceitou o Senhor Jesus, se batizou, né? Aceitou o Senhor Jesus, se batizou, já está, né? Tem Cristo no coração, e a palavra diz, né, que nós temos que perseverar até o fim, que no fim, né, a palavra diz, quem perseverar até o fim receberá a coroa da vida eterna. Amém? Então, não é só aceitar a Cristo, né? Quem crer e for batizado será salvo. Amém? Então, primeiramente é necessário crer em Cristo. Como eu estava vendo esses dias um vídeo curto, aqueles vídeos curtos, né, irmão? Tem no YouTube, né? No YouTube eu estava vendo esse vídeo, um vídeo curto, e esse homem, eu não sei se ele é brasileiro ou ele é português, estou até na dúvida, porque às vezes o brasileiro vai para lá e começa a imitar o sotaque do português, porque, né? Não sei se os irmãos sabem, infelizmente está tendo uma certa perseguição lá em Portugal contra os brasileiros, né? Não sei se né, tá sendo noticiado, né? Os brasileiros estão sendo meio perseguidos. Mas essa pessoa, a pergunta para os portugueses, né, os nativos ali, era o seguinte: você acredita em Cristo? E ele fez, não sei se alguém viu esse corte, mas ele perguntava: você acredita em Cristo? E eu vi ali, ele perguntou para mais ou menos 10 pessoas em Portugal. Nessa pesquisa, das 10 pessoas, 9 portugueses falaram que não creem em Cristo, não acreditam em Cristo. Apenas um falou que acreditava em Cristo. Então, como está a situação? Esse é um exemplo em Portugal, mas o que dizem que a Europa inteira está dessa forma. A Europa inteira está sem fé. Amém? Então, nós sabemos, né, que a igreja primitiva, né, a igreja de Cristo realmente, ali com os apóstolos, né, Pedro, Paulo e os outros apóstolos, começou ali em Israel e foi se espalhando ali pela região, e acredito que, né, foi para Roma, sofreu uma perseguição em Roma, né? Nós sabemos ali, tem ali o Coliseu é o monumento ali que, né, prova a perseguição ali. Ali foi onde aconteceu, né, atrocidades ali, né? Cristãos que não negaram a Cristo, cristãos ali fiéis que não negaram a Cristo e foram mortos. Os leões, eles colocavam leões ali para que matassem os cristãos, e eles não arredaram o pé. Como nós estávamos conversando na vigília sobre, hoje em dia, pregadores que estão sendo mortos ao redor do mundo. Eu vi um tempo desse atrás um vídeo de um pastor na Síria. E esse pastor na Síria, ele estava sendo levado para ser enforcado. Ia ser morto por enforcamento. E ele estava ali, e o impressionante era o semblante de paz que ele tinha. Impressionante. Aquele ali, acho que ele falou como Paulo, né? Combati o bom combate, guardei a fé. E ele estava indo ali para ser enforcado porque ele pregava a palavra de Deus na Síria. E mais do que isso, ele falava da salvação de Cristo para os sírios. Amém? E ali na Síria, acredito que seja de maioria muçulmana, se eu não estou enganado. E pegaram esse pastor e mostrou até a hora que ele subiu num banquinho, colocaram a corda no pescoço dele e só mostraram até essa parte. E ele, né, morreu e com certeza foi para a glória. Amém, irmãos? Então, quer dizer,
ele não negou o Senhor. Ele não negou o Senhor e ele com certeza está na glória hoje. Amém? Glória a Deus. E é isso, irmãos. Na Europa, né? Você está falando da Europa. As pessoas, eu já vi também pessoas falando, né, em vídeo, que muitas boates, hoje que são boates, eram igrejas antigamente. Então fecharam muitas igrejas no continente europeu e hoje se transformaram em boates, discotecas. Então, e isso é cumprimento da palavra também, né, que está escrito que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Então, as pessoas estão, né, frias na fé. Amém? E o continente europeu está dessa forma. E eu nem sabia que Portugal estava assim. Por quê, né? O movimento católico, né, começou na Itália, em Roma, e foi passando para a Europa, né? E muitos eram católicos. E o movimento também, né? A igreja primitiva, né? Foi para a Europa também, se espalhou pelo mundo, e depois veio as reformas, o movimento protestante, e nisso a Europa estava sendo, né, pregada a palavra. Mas o que aconteceu, irmãos? Aceitaram a palavra, mas provavelmente as outras gerações foram deixando de lado. Amém? Então, falando nisso, a gente lembra dos, né, para quem tem filhos, né, dos filhos, dos nossos filhos, né, para quem tem filho. Então, o quão importante né, trazer o seu filho na igreja, ensinar a palavra de Deus para ele na sua casa, amém? Porque se a nossa geração está aqui na igreja, né, a nossa geração aceitou a Cristo, e as próximas gerações, irmãos, né? Porque com certeza a volta de Cristo é eminente, ele vai voltar, isto é certo. O Senhor Jesus vai voltar, isso é certo. Mas nós não sabemos quanto tempo isso vai levar. Não sabemos quanto tempo vai levar isso ainda. Então, o quão importante é os pais ensinar aos filhos, né? E os avós, se o pai não ensina e os avós têm a possibilidade de ensinar, que ensinem a palavra, né? Tragam na igreja. Que nem nós temos aqui. Tem pessoas que falam, não pode levar a criança na igreja porque a criança atrapalha, que a criança faz não sei o quê. Não é isso, irmãos. Não pense dessa forma. Até aqui na nossa igreja nós temos até a escolinha aqui. Vai até ser a escolinha vai até ser ampliada. Amém? Porque, né, está tendo cultos aí de quinta-feira que está tendo bastante criança e vai ser ampliada. Então a criança vem na igreja, né, vai tendo aquele costume de vir na igreja, e o principal, né, vai ser ensinado a palavra de Deus para aquela criança. E a palavra de Deus diz, né, ensina a criança no caminho que ela deve andar. A palavra de Deus nos ensina isso. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, que até quando ela estiver velha, ela não vai se desviar do caminho. Amém? Então a palavra é uma semente plantada no seu coração, né? A gente fala coração, na mente da criança. E quantas crianças foram pregado o evangelho e aquela semente ficou? E aí normalmente chega a idade, né, pode acontecer, né, a maioria das vezes acontece, a criança chega na idade de 12, 13 anos, chega a adolescência, e aquela criança sai da igreja, né, quer ir como a gente costuma dizer, quer ir para o mundo, né, mas depois aquela semente foi plantada, mas aquela criança depois então aquele adolescente vai lembrar daquela palavra pregada, amém? E a maioria das vezes vai voltar, amém? Vai lembrar da palavra pregada, vai pregar que existe um Deus, vai lembrar, né? Foi ensinada que existe um Deus, que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que existe a salvação, que existe também a condenação. Amém? E claro que o evangelho não tem que ser pregado para colocar medo em ninguém. O evangelho não tem que ser, né? Esse não é o intuito. Jesus não veio para colocar medo em ninguém, mas ele veio falar a verdade, né? A palavra diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ele nunca, você pode procurar na Bíblia inteira, e ele nunca enganou ninguém, nunca mentiu. Amém? Então tudo que saiu da boca dele é verdade. Ele é a própria verdade. É a verdade.
E o que ele diz, né? Que existe a salvação e a condenação. E os dois são eternos, irmãos. Tanto a salvação é eterna, como a condenação é eterna. Amém? Então, como sem fim, é eterno, né? E quão terrível é a pessoa morrer sem Cristo. Amém? Então, a pessoa que morre sem Cristo, resta a ela, como a palavra diz, resta a ela o lago de fogo. Amém? E o lago, resta a ela o inferno, e a palavra diz que o inferno será lançado no lago de fogo. É até difícil de compreender, né? Mas é esse o passo. Amém? E a palavra diz que lá é onde, né, vai ter choro e ranger de dentes. Um lugar terrível, né? A palavra diz que é um lugar onde o fogo não se apaga, onde o verme, Jesus mesmo falando, né? É o lugar onde o fogo não se apaga, onde o verme não morre. Então, é perturbação, eu ia falar perturbação por toda a vida, é perturbação por toda a eternidade. É como eu estava vendo o pregador falando, e ele falou muito. Não é 10 anos, é 50 anos. Não é 50, é 100 anos. 100 anos é muito, né, irmãos? Já pensou? A pessoa vive 100 anos, aí 90 anos é muito, né? Uma vida de 100 anos. Mas não é 100 anos, é 200. Não, 500, 1000, 1 milhão. Irmãos, é para sempre. Imagine, então. A gente estava conversando entre amigos e falando, né? Pense quando você... É até uma comparação estranha, mas pense quando você está com a bexiga cheia e quer ir no banheiro. Você tomou muita água. Pense naquele transtorno. Você quer ir no banheiro e não tem o banheiro. Você está com a bexiga cheia. Imagine aquele... né, todo mundo já passou por isso. Imagine aquele transtorno. Imagine por toda a vida, por toda a eternidade, você sendo atormentado. Aquele tormento, imagine. E isso... é um pouquinho, né, irmãos? Porque é bem pior que isso, né? É o fogo, né? É o ranger de dentes, é a dor, né? Aí a gente vê até uns filmes, uns desenhos, né? Uns vídeos, né? A pessoa no inferno assim. Não sei como vai ser exatamente, né, irmãos? Ninguém sabe, né? Só Deus sabe como vai ser exatamente. Mas tem alguns vídeos que mostram a pessoa com o corpo, né, normal, com a pele normal. Daqui a pouco vem o fogo e queima todo o corpo, a pessoa fica toda queimada. Aí daqui a pouco, o que acontece? A pele se renova, mas aí vem o fogo e queima de novo. E assim por toda a vida. Não estou dizendo que vai ser assim, né? A Bíblia não diz isso. Mas imagine se for dessa forma. Amém? E como eu digo, volto a repetir, não é para colocar medo em ninguém, de forma alguma, mas a palavra tem que ser pregada, a verdade tem que ser dita. A palavra diz que nós somos atalaias. O que é o atalaia? O atalaia é uma espécie de vigia. Ele vai avisar. Ele está lá em cima, lá na torre lá. Vamos pegar Israel, por exemplo. Tem lá as muralhas, o muro alto, a torre. E lá na torre tem o atalaia. Quando vier o perigo, quando vier outra nação atacar, quando vier o perigo, o atalaia vai avisar o povo, vai tocar a trombeta e vai avisar o povo do perigo. Então, aquele que prega a palavra, e pode ser o diácono, pode ser o presbítero, pode ser o pastor, pode ser o bispo, e pode ser a pessoa comum, e, bom, todos nós somos comuns, somos iguais, mas aquele que prega a palavra é semelhante ao atalaia. Ele está lá avisando o que vai acontecer. Para quê? Para a pessoa se prevenir, né? E que nós venhamos a nos prevenir do que virá, né? E o que virá será terrível. Nós já estamos vendo o começo, né? A palavra fala que é o início das dores. Acredito que nós já estamos nessa parte, né? O início das dores, ainda é o iniciozinho, um pouquinho. Então nós estamos vendo coisas terríveis acontecerem aí, né? A violência aumentando de forma impressionante, né? Filho, a palavra diz, né? Filho matando pai, pai matando filho, isso nós já estamos vendo. E fenômenos no céu, muitas coisas acontecendo aí, lua de sangue, claro, são coisas, né?
são coisas ali que os astrônomos, né, eles explicam tal. Eles têm uma explicação, sim, científica. Mas só que a palavra já dizia isso há muito tempo. Por quê? O real, o mais, né? Claro, nós somos matéria, nós somos pessoas, né? Estamos no físico. O físico aqui é o real para a gente, né? Mas o mundo espiritual é que veio primeiro, né, irmãos? A gente nunca pode esquecer disso. Primeiro veio o mundo espiritual. Primeiro veio o mundo espiritual. Depois o Senhor criou o homem. Então o físico vem depois. É que quem não é espiritual, irmãos, não vai conseguir entender essas coisas. Então nós temos que buscar sermos espirituais. Amém? Claro, vivemos nesse mundo, precisamos de, né, dinheiro, de comida, de alimento sólido, mas a palavra também diz, né? Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então o alimento perecível, né? Que, né, a Bíblia chama de pão, né? O nosso alimento, o pão, o arroz com feijão, quem come, é o alimento físico. Mas nem só disso o homem vive. Não é só disso que o homem vive. O homem pode viver disso, comer, ou alguns vão engordar, outros não, dependendo, mas não é só isso. Ele pode viver comendo essas coisas, o alimento físico, mas se ele não comer a palavra de Deus, e quando eu digo comer a palavra de Deus, é ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, seguir a palavra de Deus, fazer o que está escrito. Amém? Seguir esse livro aqui, ó, irmãos. Esse livro aqui é a verdade. Por quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus é esse livro. Amém? Então esse livro aqui é verdade. E por mais que venham pessoas falar, né? Vão ter pessoas aí que vão falar, não, esse livro aqui não é verdade, ou esse livro foi modificado, ou não, esse livro tem contradições, não, esse livro, não acredita. Acreditem na Bíblia Sagrada. Aí para a live também, aí para todos. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Amém? Não tem contradição. Você pode ler alguma coisa e ter alguma coisa que você vai ver, não, aqui está diferente, mas veja o contexto. Amém? Se você não entender, né, pergunte aos pastores, presbíteros, pode conversar com o pessoal vai sentar com você. Olha, se a gente não souber, a gente vai pesquisar, porque a palavra de Deus é a verdade, irmãos. Então, leiam a palavra, meditem na palavra, não é só ler, né? Porque a gente não pode pegar a palavra de Deus e ler como se fosse um livro, um romance, não. Você lê, medita, né? A palavra de Deus, a própria palavra de Deus diz, né, para nós meditarmos na palavra de dia e de noite. Amém? E tem gente que fala, não, mas bom, eu vou falar até meu pai. O meu pai falava, não, se você ler muito a Bíblia, você vai ficar louco. Meu pai falava. Mas não tem nada a ver, irmãos. Pode ler a Bíblia, medite de dia e de noite. Essa palavra vai te dar sabedoria. Sabedoria que vem do alto, irmãos. Que é, né? Que nem a gente vê agora eu sempre falo do Elon Musk aqui, né? Antigamente falava do Bill Gates, porque o Elon Musk agora é a bola da vez, né? O Bill Gates já ficou meio ultrapassado. Imagina a sabedoria que tem esse Bill Gates, hein? Muita sabedoria, né? Mas sabedoria humana. Ele entende de foguete, ele entende de carro elétrico, é inteligente, né? E é dom de Deus, né? A sabedoria, a inteligência é dom de Deus. E como a gente estava falando também, né? Se você quer sabedoria, peça a Deus. O Senhor vai dar liberalmente a sabedoria para você. Mas o Elon Musk, ele tem a sabedoria humana, mas ele tem a sabedoria da palavra de Deus, que é o mais importante, irmãos. Né? Claro que a sabedoria que ele tem, ele ganha milhões, não é milhões, não, ele ganha bilhões. Amém? Mas do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, até outro vídeo aí que eu vi, o Bill Gates, a pessoa perguntando se falei do Bill Gates aqui,
O Elon Musk, a pessoa perguntando para o Elon Musk: você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? Ó, quase a mesma pergunta, hein? E ele falou: sim, eu creio. Então ele acredita em Deus, acredita em Cristo. Só que não é só acreditar, né? Você tem que segui-lo. Então uma coisa é você acreditar, outra coisa é você segui-lo. Acreditar, tem pessoas que acreditam em Cristo. Por quê? Aí existe o Cristo, o Cristo histórico, né? Por quê? O mundo foi dividido entre antes e depois de Cristo. Não tem como uma pessoa falar: não, Cristo nem existiu. Não tem, se você falar isso, você está... bom, eu não posso nem falar, não é bom falar aqui, mas é burrice se você falar que o Cristo não existe. O Cristo é histórico, irmãos. Até o judeu sabe que Cristo existiu. Se você for procurar, tem o historiador, né, Flávio Joséfo, que ele é um historiador judeu, e ele fala de Cristo, ele fala de Jesus. E claro, como sabemos, o judeu não aceita Cristo como Filho de Deus. O judeu não aceita Cristo como o Deus que se fez homem. O judeu não acredita nisso, mas o próprio Flávio Joséfo falando sobre a passagem de Cristo na Terra. Então, Cristo histórico existiu, só que é mais que isso. Cristo não é apenas um Cristo histórico. Ele é Deus que se fez homem. Amém? Então, se alguém falar o contrário para você, não acredite. Cristo é Deus na Terra, né? Ele é chamado de Emanuel também. Jesus tem muitos nomes. Ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. Então, Deus andou entre nós. Amém? Imagine, né? Eu imagino ali a alegria dos discípulos, dos apóstolos, andar com Cristo, vê-lo, falar com Ele. Imagine. Eu já assisti um filme há um tempo atrás, um filme muito bom. Deixa eu ver se eu vou lembrar. Não lembro o nome do filme. Mas ele mostrava, não é o The Chosen, não. The Chosen é legalzinho também, irmãos. Só que, quem assistiu The Chosen aí? Deixa eu ver. The Chosen. A adesão tá pouca. Mas eu assisti também um pouquinho. Eu achei legal. Acredito, a linguagem que se fala ali, eu vou falar da minha opinião, né? A minha opinião, né? Eu não acho que Jesus falava daquela forma tão descontraída, que é o ator, né? Ali, quem escreveu ali Jesus fala de uma forma muito descontraída, faz muitas piadas, né? Ele até de certa forma assim, né? Ele tem um humor, né? Não que Jesus seja mal-humorado, mas eu não acredito que seja daquele jeito que Jesus falava, que Jesus agia. Mas é interessante a palavra sendo pregada daquele jeito. Então, é o que eu sempre digo aqui, quando nós formos assistir algum filme, né, falando sobre Deus, falando sobre Jesus, nós olhamos o filme e depois nós vamos confrontar com a palavra. Por quê? A palavra é a verdade. Se o filme fugiu do que está escrito na palavra, o filme está errado. Amém? Por quê? São homens que fazem os filmes, né? O diretor faz o filme lá, o autor o autor ali das conversas, né? O ator coloca um pouco dele ali no personagem. Amém? E eu vi que alguém ficou chateado aí porque eu falei que o The Chosen... Não ficou chateado não, né? Porque eu falei que o The Chosen... Jesus, não sei se Jesus falava daquela forma, mas... Não, a The Chosen eu dou uma nota boa para o filme. Entendeu? O seriado, né? É um seriado. Uma série. É legal. Eu recomendo que assistam, mas façam isso. Assistam o filme e confrontem com a palavra. E se vocês acharem ali, perguntem para alguém, porque, né, se não tiver de acordo com a palavra, é que nem eu sempre falo aqui, eu tô quase fazendo comercial, né? Quer dizer, eu faço comercial de certa forma. Novela bíblica da Record. Tem várias, muitas. E eu, né, assisti alguns capítulos, né? Não dá para assistir inteira. E também tem muita coisa boa, muita coisa fiel à palavra ali. Muita coisa fiel e tem coisa até que você aprende. Eles conseguem lá escavucar uns detalhes e depois você vai procurando na Bíblia, vai procurando. Hoje nós temos muitas ferramentas, né, irmãos?
Tem até o Google aqui, que você vai lá e digita alguma coisa, e o Google te dá informações sobre a palavra de Deus. Aí você, o essencial, né, confrontar com o Google, né? O Google não é Deus, né, irmãos? Às vezes ele pode, sei lá, dar uma falha aí, mas às vezes tem ali informações, às vezes você confronta com a palavra, se tiver dentro, né? Se tiver dentro da palavra, se tiver igual, beleza. Então você, né, é mais uma fonte de informação. Então, tudo que informa sobre a palavra é bom, mas fica a dica aí, né? Fica a dica aí para a gente confrontar, né? Para que, né, a gente não aprenda errado. Amém? Glória a Deus. Que nem tem a história... Eu já assisti um filme também, ó. Já assisti muito filme, né, irmãos? Muito filme, muita série. Tem a história do Jesus menino que pega um passarinho. Acho que todo mundo já ouviu essa história, né? Pega um passarinho e o passarinho está morto, né? E ele ressuscita o passarinho e ele era criança. Mas isso não está na Bíblia, irmãos. Não está na Bíblia isso aí, não. Pode procurar ali. Procura lá no Novo Testamento, claro, né? Não vai estar no Antigo. Procura no Novo Testamento ali, você não vai ver Jesus menino fazendo milagre ali. O ministério do Senhor Jesus começou com 30 anos, né? O Senhor Jesus começou seu ministério com 30 anos. Seu ministério foi de 3 anos. Então Jesus morreu com 33, né? E ressuscitou. Isso que é o mais importante. Isso aqui é a pregação de hoje aqui. A ressurreição de Cristo. A verdade. Então Cristo morreu e ressuscitou. Então, isso aí do menino aí não é verdade. O que nós temos, a infância de Jesus, a adolescência de Jesus, né, não tem na Bíblia. Um episódio que tem na Bíblia ali que você pode, né, está escrito ali, ele, acredito que com 12 anos, ele se perdeu, mas não se perdeu, né, se perdeu dos pais, e Maria e José acharam ele conversando com os doutores da lei da época. Então eram os doutores, os magistrados lá, os que entendiam da lei, da palavra de Deus, a Torá, né? A Torá, que é a Bíblia do judeu. E Jesus com 12 anos discutindo com os doutores da lei. E os doutores da lei impressionados com a sabedoria de um menino de 12 anos. Mas aquele menino de 12 anos era Deus, é Deus, né? Hoje é Deus. Mas com 12 anos ainda não tinha começado o seu ministério, mas ele já conhecia a palavra e debatia com os doutores da lei. E com certeza ganhava, se fosse debater com o doutor da lei, ele ganhava o doutor da lei. Imagine, um menino de 12 anos conversando com um advogado aqui de 60 anos que tem 40 anos de profissão, 40 anos de advocacia. O menino de 12 anos vai discutir com ele e conseguir... tem mais conhecimento do que esse advogado. O advogado vai ficar impressionado. Então, aconteceu lá. E Jesus, né? Jesus ali com os doutores da lei, ele debateu, né? E conversava e, de certa forma, né, ganhava o debate. Isso está escrito na Bíblia.